Oi, gente bonita! Bem-vindos ao Spiritocast. Eu sou a Arletes Cantamurlo. Eu sou o César Teles, pessoal, e hoje o tema é muito bacana. Eu particularmente amo. Eu chego e fico mais amoroso quando eu lembro desse tema aqui. O que a gente vai falar hoje, Arlete? Chega, já abre o cardíaco, né? Já abre o Já dá cardíaco. E hoje nós vamos falar de cacau, da medicina do cacau. E a gente convidou uma moça linda, minha amiga do coração, que faz aí um monte de projeto comigo. Quem fez o curso Magia da Prosperidade já conhece a Morena, e é ela que vai estar aqui hoje para a gente falar de cacau. Bora chamar ela? Vamos lá. Não, antes vocês vão dar aqui, ó, joinha. Vocês Boa. vão se inscrever no canal. Aí eu chamo a Morena. Já inscreveu? Já clicou no joinha? Agora eu chamo. Oi, Morena, minha linda. Oi, Morena. Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando, né? As pessoas vão ver isso, né? Podem ver quando vocês botarem no ar, ou podem ver de manhã, de tarde ou de noite. Então é sempre bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A qualquer momento. Essa é a magia da coisa, né? Ficar disponível para quando a pessoa sentir, quando a pessoa precisar. Sim. Morena, quando chegar o momento dela. Quando chegar o momento dela, né? Exatamente. Às vezes fica anos ali e aí a gente vai ver aquele vídeo. Tem vezes que eu acho uns vídeos que me tocam, falam tão profundamente. Quando eu fico curiosa de ver quanto tempo aquilo está na internet. Às vezes tem 5 anos, gente. Sim. E eu falo, gente, como é mágico. Vem para a gente na hora e no momento em que que a gente está pronto para aquilo, não é? E assim vai ser também. Esse programa vai tocar muitos corações ao longo de anos. Que assim seja. Morena, minha linda, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda. Então, inclusive o César estou conhecendo hoje. Prazer, César. Prazer todo meu. E não estou te cantando, você é linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Recebo. Meu nome é Morena Grijó. Eu conheço a Arlete já pessoalmente, ainda não na matéria, mas pessoalmente, sim, somos amigas íntimas, trocamos trabalho, temos cursos juntas. Eu sou terapeuta energética sistêmica há 9 anos, atuo com várias técnicas e o nosso trabalho é um trabalho vivo, né? Um trabalho orgânico. Ele vai se mudando, ele se muda ao longo do tempo. Tem uma outra técnica que permanece, a forma de atender, a forma de atuar, mas vem aí umas técnicas novas, né? E vocês já trouxeram uma introdução falando um pouquinho do cacau, e o cacau é uma das coisas assim que chegou há 2 anos e é como se fosse a cola que conecta as outras técnicas que eu atuo. Assim, é muito mágico atuar com cacau e poder primeiro receber todos os benefícios e depois expandir, né? Porque a gente recebe e depois expande. E né? Eu participei poucas vezes de cerimônia do cacau, mas eu realmente senti na hora essa diferença durante a cerimônia, desse lugar de um acolhimento, de um amor incondicional, de uma. Eu não sei nem te falar o que, gente. Parece que a gente está em outra dimensão, parece que está na quinta. Que você está em paz com todas as pessoas da sua vida e é só amor, né? Então, é uma coisa muito mágica. Você também estava estudando cacau, você também se apaixonou por essa técnica, né? Eu me apaixonei recentemente. Minha primeira experiência com cacau foi mês passado. Vou fazer cacau esse domingo agora. Estou fazendo formação para ser guardião do cacau, que comecei com a Cata Santosé. Depois eu te mando o Instagram dela. Eu quero conhecer essas mulheres ótimas e maravilhosas, porque é interessante você trazer isso, porque assim, eu não sou uma especialista do cacau. Não me coloco dessa forma. Eu sou uma pessoa que vivenciou realmente a magia da medicina e agreguei nos meus atendimentos. E aí o cacau é tão mágico, né? Ele é tão mágico, gente. Ele é mágico. Tão mágico, né? Tão mágico que quando você vê, você está realmente abrindo cerimônias. Mas eu conheço, assim, inúmeras guardiãs. Eu também sou uma guardiã, mas assim, eu conheço inúmeras guardiãs que a finalidade delas realmente é estudar profundamente a medicina e trazer ali, sabe? Todo o histórico, início, meio, fim. Mas, assim, cacau, né? Cacau é uma medicina dos povos originários. Alguns estudos, né, algumas linhas dizem que são os povos pré-hispânicos.
Outros estudos dizem que são os Olmecas, aquela região que hoje se conhece mais como maias e astecas, maias, incas e astecas. E esses povos originários, eles já utilizavam, como é que se sabe disso? Né? Através de escavações, de documentos que foram acessados e se percebe o que hoje se pareceria a semente do cacau. Eu hoje não estou mais, eu vou contar a história numa linha reta, mas assim, hoje eu tenho um cacau aqui seco, né? Daqui a pouco eu mostro ele seco para vocês. Mas a semente mesmo, o fruto do cacau, ele é branco, e depois, quando você coloca ele para torrar no sol, ele vai secando, secando, e ele se aproxima já de uma cor que lembra o chocolate, vamos dizer assim. Então, tem alguns registros, algumas pinturas, que em algumas vezes apareciam ali aqueles guerreiros meio que comendo aquelas sementes. Então, isso foi sendo juntado, né? O conhecimento ancestral com conhecimento contemporâneo, que se a gente for pensar, pode ser tudo uma coisa só, né? Porque o passado já passou, será? O futuro ainda não aconteceu, então aquelas coisas que meio que assim. Mas assim, falando especificamente, né? É uma medicina realmente originária mais ali da América Central. Aqui no nosso país nasce porque o cacau fruto, né? Gosta de uma floresta assim fechadinha, úmida, e a gente tem bastante isso aqui numa região do país. Lembra bem o útero, né? A energia que vem ali por trás do cacau é a energia feminina de uma deusa, conhecida como Ixi-Cacau. E se percebeu, né? Tem esse processo de atuar da medicina, como que a medicina atua. Tem toda uma lenda trazida pelos povos, e quando, né, a humanidade tivesse se afastado da natureza, tivesse realmente esquecido como que é o estado de natureza, o estar em natureza, essa deusa, essa potência ressurgiria para lembrar, primeiro, que somos natureza, estamos, né? Somos humanos, mas somos natureza, assim, e não podemos nos desconectar. E também lembrar que o nosso fluxo é o fluxo da amorosidade. Porque o cacau, ela é uma deusa, né? E é uma energia feminina que atua muito no quarto chakra. Então, atua exatamente isso, para trabalhar esse processo, porque a gente tem que manter sempre todos os chakras abertos, mas o cardíaco, assim, né, que conecta, né, que te liga ao outro, se você fecha, e eu brinco que o cardíaco é um pouco uma conchazinha, né, que se protege, se você se magoa, rapidamente você se fecha. Então, falando particularmente da minha experiência com cacau, eu atuo com terapia há 8 anos, e eu morei por 5 anos, 4 anos e 10 meses, no sul da Bahia, numa região chamada Itacaré, conhecida como Costa do Cacau. E foi muito interessante, que aí depois que passa, a gente vê ali como que as energias já estão rondando, mas você não entende muito, né? Em 2017, eu fui numa comunidade fazer uns estudos, né? Estudos de permacultura. E nessa comunidade foi o primeiro contato que eu tive com o cacau. Eu já estava na Costa do Cacau, mas eu estava em processo de vou mudar para o Rio, não vou sair do Rio. E aí ali a primeira vez eu torrei o cacau. Torrei o cacau, porque o processo manual de confeccionar é um processo lento e doloroso. Porque quando você torra o cacau e depois você descasca ele, está bem quentezinho na sua mão, ele dá uma queimada na mão. Mas eu ainda não tinha, assim, me conectado com a medicina, né? Torrei o cacau, né? Acho que foi março de 2017. Voltei, aí no final do ano eu fui morar nessa região que é conhecida como Costa do Cacau. E aí lá muitas coisas aconteceram. E aí mais ou menos em 2019 eu comecei a sentir muita vontade de experimentar cacau. Muita vontade, aquela coisa que assim, eu via cacau na rua, porque no Rio não é tão fácil. No Rio eu não me lembro nunca de ter visto cacau, eu via cacau na rua. E aí eu comecei a ler um pouco na internet, né? Eu falei, acho que eu vou para Guatemala. E eu comecei a ler rapidamente e fiquei, então acho que eu vou a Guatemala tomar cacau, acho que eu vou ao México. E mas você ali nesse lugar cheio de cacau, você achou que você tinha que ir até a Guatemala. Eu acho que eu lembro de uma vez que você falou para mim, acho que a gente viu até nas cartas, se era viável você ir para Guatemala, né? Eu lembro dessa história, Morena. Não era nada viável. Não era nada viável, assim. Eu gosto de viajar, mas eu também tenho preguiças com viajar, né?
é dispendioso de uma série de coisas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista energético. E eu estava ali, na Bahia, na Costa do Cacau. E aí eu estava num processo muito de cura do feminino. Tinha saído de uma relação, curando várias questões, mas isso totalmente sem saber a energia que cacau trazia. A energia, não sabia nada, eu só sabia que eu estava com muita vontade de tomar o cacau. Muita vontade. De entender o que era. Primeiro, uma vontade de estar entre mulheres, círculo de mulheres, uma mulher apoiando a outra. E aí eu conheci uma terapeuta que essa realmente ela é guardiãzona do cacau. Ela está iniciando, inclusive, mês que vem na Bahia, em abril, o 3º ou 4º círculo de iniciação presencial, que foi o que eu fiz, foi o que me tornou guardiã do cacau, mas de início de conversa, né? Aí nós nos conhecemos, ela foi fazer um trabalho que eu estava facilitando. Ela falou, eu acabei de alugar uma casa aqui perto, eu trabalho com cacau. Aí eu, como assim você trabalha com cacau? Eu tô doida para tomar cacau. Como assim? Aí as sincronicidades, né? Aí, como assim? Isso foi dezembro do 20, a gente meio que pré-saindo ali de pandemia, né? Então, vamos ver. E aí, dezembro, alta temporada, a cidade foi uma doideira. Em março, nós nos esbarramos na rua, eu não me esqueço nunca, que era uma terça-feira. Nesse esbarrar na rua, eu falei, mulher, eu tô atrás de você, eu preciso tomar cacau. Que lua que é boa? A lua vai estar enchendo ela. Aí eu acabei de mudar, a lua enche quando? Eu falei, a lua enche sexta-feira ou sábado. Aí ela, então, a gente só acabou de fazer 2 anos. Isso fez 2 anos agora, dia 23 ou dia 28 de março, né? Aí ela, então tá. E aí eu fui à casa dela e foi a primeira vez que eu tomei cacau numa cerimônia entre mulheres, algo totalmente íntimo. E dali eu já saí extremamente conectada com a medicina. Eu já saí dali falando, eu preciso levar isso para casa, como é que eu faço? Isso era março, como é que eu faço? E ali veio um processo de conexão diária com a medicina. E tem toda uma ritualística, tem toda a dosagem, preciso botar uma dose específica, se você vai consumir. Não é recomendado consumir cacau diariamente, porque ele fica no seu organismo 24 horas por dia. Ele dura 24 horas. Então, não tem necessidade de você consumir. Mas quando você está, César, com aquela paixão pelo cacau, eu entendo quando você fala, eu vou ficar tomando cacau muito, Todo né? dia. Porque todo dia, mas assim, a conexão pode vir só de você pegar a medicina sólida mesmo na sua mão, olhar para aquela medicina, sabe? Olhar para ela. Eu tenho até a medicina aqui, lógico, né? Mas não peguei ainda. Vou ficar olhando. Quando eu vou abrir alguma cerimônia com cacau, por exemplo, no próximo sábado a gente vai abrir uma cerimônia cacau com yoga. Aí eu fico a semana inteira realmente consumindo cacau. E consumir não necessariamente é ingerir o líquido. Eu estou ali com a barra na mão, estou olhando, estou cheirando. Hoje, né, eu não estou mais na Costa do Cacau, eu estou no centro-oeste, no meio do país, e aqui não dá cacau. Esse solo aqui não é para isso. Aí a última vez que eu fui à Bahia, que foi em fevereiro, eu trouxe um cacau. Olha que lindo! Eu trouxe um cacau. E aí eu tirei as sementes, fiz um processo com a semente, sequei a semente, né? E deixei aqui a casca do cacau para eu ter o cacau perto de mim, para não sentir tanta falta, tanta saudade, né? Nem saudade da Bahia, nem saudade do cacau em si. Mas o que eu percebo da medicina, né? Primeiro que a primeira beneficiada fui eu. Eu percebi que expandiu o meu feminino. Tinha processos de quarto chakra, de dores e de mágoas, porque eu brinco que o cacau é uma água e quando você toma, vira um solvente e vai ali limpando as suas dores, liberando as suas dores e abrindo dores que você nem sabe. E você sem querer, se torna uma pessoa mais amorosa. Tanto que quando eu fico 3, 4 dias, 5, sem consagrar a medicina, eu consagro mesmo, sabe? Eu faço processos, eu corto o cacau no intento, eu sento, eu medito, eu preparo, como se fosse uma cerimônia para 10, 20 pessoas. Eu faço isso comigo, uma vez a cada 3, 4, 5 dias. Quando por acaso eu fico assim 7 dias sem, porque a vida está muito corrida, eu começo nossa, tem uma coisa esquisita, tem uma coisa estranha. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Peraí, eu tô sem consagrar cacau, eu tô sem consumir cacau. Porque é importante esse processo de internalizar. Porque quando você tem esse contato com a medicina, primeiro que é uma deusa extremamente amorosa,
E quando você entra em contato com a medicina, ela vai atuar realmente no seu corpo emocional. Ela vai abrir ali memórias do corpo emocional e vai te trabalhando, vai tratando muito questões ligadas, né, ao feminino ferido, que tanto homens quanto mulheres têm, questões ligadas a mágoas que a gente nem sabe que lembra, mágoas da infância. E isso vai, para mim, é como se eu estivesse jogando ali um detergente mesmo, Um sabe? solvente mesmo, como você falou. Um solvente, Muito você vai jogando assim um solvente, quando você percebe, você tava com uma raiva de uma situação e depois não tá mais. Aí eu, ai meu Deus do céu, foi cacau. Aí eu, ai meu Deus do céu, foi cacau, né? E assim, hoje, com essa consciência, com esse estudo, porque quanto mais você vai aprofundando na medicina, e o aprofundar que eu digo, você pode ler, claro, pode fazer vivências profundas, ficar 4, 5 dias com um grupo, mas o seu contato pessoal com a medicina vai te levar para um lugar. Tanto que hoje, por exemplo, eu sei quando eu tenho que consumir a medicina pura, que a gente brinca, né? Primeira vez que vai tomar cacau tem que ser puro, in natura mesmo. E é amargo. Não é gostosinho, não lembra o chocolate, nada, nada, nada. Ele é amargo. Mas, por exemplo, quando eu estou sentindo que eu estou muito aérea, fica claro para mim, eu preciso consumir a medicina pura, porque eu sinto um aterramento muito grande. Só que hoje, essa prática, eu e a medicina, eu já sei quando que eu tenho que botar canela, que eu percebo quando que eu tenho que tomar a medicina pura. A gente brinca, né? Quando você vai tomar a medicina a primeira vez, vai para uma cerimônia, tem que ser ela pura, sem nenhum tipo de especiaria para você sentir a medicina. E eu fiquei realmente muito tempo consagrando cacau, eu, pura, não botando nada, entendendo o que era, experimentando as doses, porque tem toda uma dose, né? Dose de cerimônia, dose de ritual, dose diária, tem todo um processo, né? Então, chegou um ponto que eu percebia. Então agora eu já posso colocar isso. Aí hoje eu sinto quando eu tenho que colocar canela, que eu preciso de um pouco mais de força, trabalhar também prosperidade, né? Materialização. Eu sinto quando eu tenho que colocar baunilha. E a baunilha, minha gente, é uma baunilha orgânica, uma baunilha de uma boa procedência, né? Eu passei por um processo de janeiro para cá, onde eu percebi que eu tinha que começar a colocar blueberry, cranberry, porque eu intuí que isso ia melhorar a minha recuperação cardíaca. Eu tive um processo que magoou muito meu cardíaco, e eu senti que se eu colocasse blueberry, cranberry, mel, isso ia melhorar, ia curar mais rápido o meu cardíaco. Olha mas que a medicina, interessante. eu senti isso, sabe? Realmente, para mim, você sabe o que aconteceu, Alex? Você sabe que eu tive um processo de muita mágoa do cardíaco? Vocês dois são meus amores e moram... Eu já anotei aqui, tá? Já anotei aqui Blueberry e Cranberry, tá? Passaram, eu acho que o César um pouquinho antes que você, mas vocês dois passaram, assim, processos dificílimos de vida amorosa esses últimos meses. E aí, quando eu olho para vocês e vejo vocês inteirões desse jeito, eu fico assim... Que gente evoluída que anda comigo, meu Deus do céu. Ô, César, não à toa a Cacau te achou, viu? Não à toa a Cacau te achou, viu? Amiga, eu tenho a plena consciência disso, sabe? Sim, até pela forma como o Cacau chegou na minha vida. Imagina que eu terminei um relacionamento ano passado, já tô bem, tô num processo ainda de cura mesmo, que demora um pouquinho algumas coisas. E aí eu conheci um crushzinho, e ele meio house e tal. Aí ele falou, vai ter uma cerimônia de cacau. Nunca tinha, nossa, que porra é essa? Bom, rapaz, quando eu cheguei naquele lugar e eu tomei aquele negócio, eu falei, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, sabe? Nunca chorei tanto. Eu acho, tipo, o significado da palavra chorar copiosamente. Eu acho que eu sei o que é depois da cerimônia do cacau. Curou coisas que, obviamente, eu já imaginava que iriam curar, mas veio tanta coisa do passado que eu achava que estava ok. E hoje eu vejo, nossa, cacau é isso. É a medicina também do caos, gente. Tudo que tá lá, ó, deixa eu bagunçar primeiro para limpar tudo, para levar para luz. Então, o cacau chega na hora certa, gente. O cacau chega na hora exata. César, e agora você falando isso, eu lembrando que você, no teu processo terapêutico, falou... Acho que você chegou a falar até aqui no programa, que a tua psicóloga falava que você não entrava em contato com as tuas emoções, que o problema é que você estava fugindo de entrar em contato com as emoções e que você precisava mergulhar para
E foi isso, né? Você pediu para o universo, eu preciso me conectar com essas emoções, eu quero uma cura profunda. E aí chega o cacau, né? Para te trazer esse choro copioso e Nossa, tudo isso, né? Então, demais, realmente, demais. acho que agora você foi fundo, amigo. Amiga, fui fundo, acho que eu tô nesse processo ainda, tá? Tô numa dieta do cacau aqui também, pelo curso. E, meu, coisas que eu achava que estavam resolvidíssimas, Morena. Mas, gente, aí vem aqui, ó. Não, não está resolvida ainda não. Vai olhar isso com mais carinho. Ainda tem Plutão aqui agora nesses dias, né? Plutão com em Aquário, então trazendo tudo aí do passado que a gente achava que estava resolvidinho, mas eu entendo que tudo é pra luz, sabe? Não existe luz sem caos, gente. Então, eu me emociono, gente. Cacau, sou cacaueiro. Sabe o que eu faço, César? Quando eu estou preparando a medicina, né? Eu preparo realmente, eu intenciono que a medicina cure essa memória em questão. Tem vários cantos, né, que eu trago durante, e um deles é dissolva todas as mágoas, né? Mantenha as portas abertas. E eu coloco muito no meu Instagram, assim, não fechem o cardíaco. E fica parecendo que é uma frase muito simples, mas não é. É isso mesmo, não fechem o cardíaco. E é difícil, porque se você toma a porrada do universo e te reorganiza, mas te tira, o que você faz quando você sente um medo? Você faz assim, né? Você vai se proteger, né? É a conta que você falou, né? A gente se fecha. Não quero passar por isso de novo. Assim, um barulho. Não, até físico, comecei a ouvir uma bala, alguma coisa, você faz assim, né? Extingue. Protege o peito, né? Imagina isso no energético e no emocional, quando você toma, às vezes aí se decepciona, às vezes você estava esperando, às vezes você não estava esperando. E aí eu dei uma pancada, né? Porque terapeuta, guardião do cacau, você sente a mágoa, você sente a raiva e eu, gente, mas eu tenho consciência que eu tenho que continuar com o cardíaco aberto. Como é que eu faço isso? E como eu me amo muito, né? Eu falei assim, eu vou mergulhar no cacau e na cura. Por isso que eu intuí o cranberry, o blueberry, mel nesse processo, que dá até uma adocicadazinha, né? Que eu nem gosto tanto, eu gosto mais quando eu tô no meu fluxo. Quando eu menstruei, eu gosto mais de um cacau doce para dar um colo. Mas, assim, foi muito bom, porque eu sabia que eu precisava curar o meu cardíaco e que eu precisava curar ele rápido, porque se a vida segue com o cardíaco aberto, como é que eu ia ficar ali com o cardíaco um ano fechado, um ano magoado? As outras coisas da vida não iam fluir. E graças a Ixi Cacau, ela tinha já materializado na minha vida 2 anos antes. Então eu já estava ali, não existia eu não tomar medicina na minha vida. Até se eu quisesse, né? Eu vou ficar. Não existia. Então, nos primeiros dias, assim, enquanto eu não tinha muita clareza dos comandos, a medicina foi fazendo o trabalho dela. Eu falei, vou preparar cacau. Eu sei que tem a serotonina, que vai me tirar dessa bad, né? Era muito assim, eu não tinha uma clareza. Aí depois eu fui adquirindo a clareza, a medicina continuou conectando comigo, e aí eu falei, opa, peraí, não, eu tenho remédio aqui na minha mão, eu tenho remédio na minha mão. Tem remédio para curar, para manter esse cardíaco aberto e aberto sem estar ferido, né? Ele pode estar aberto, mas ele pode estar ferido, aberto em processo de cicatrização. Eu me sinto ainda em processo de cicatrização. Sabe quando aquela ferida está ali, a casquinha, mas aí de repente às vezes bate um vento forte, tira uma casca de leve, aí dá aquela sangradinha? Eu sinto que o processo ainda é esse. E só de falar eu sinto um pouco, o cardíaco, assim, tá? Mexi, nossa, você fala com gente, eu quero chorar aqui. Eu quero chorar com gente. Você fala do cacau, não tem como não se emocionar, gente. Não tem como não se emocionar. Ai. Pois é. Porque, gente, é louco. E aí. Olha isso, gente. Até eu tava sem tomar medicina, só a gente falando, invocando o nome da Deus. É loucura, é muito amor. É muito amor. Eu também tô assim, eu já tô aqui comovida, eu já tô assim com cara de boba, sabe? Assim, só de falar. E uma coisa interessante, né, Morena, que você falou lá no começo, essa história de que quando a gente estivesse muito desconectado da natureza, essa deusa ia retornar. Porque isso vem uma força muito grande, né, amiga? Porque eu nunca tinha ouvido falar de cacau na vida, né? E eu estou no sul do país, também não é uma região produtora de cacau, né? Você estava ali na Bahia, né? Cheia de cacaueiro para todo lado.
Mas, de uma hora para outra, vem uma pessoa e me fala do cacau, aí eu fui fazer uma vivência que eu nem sabia que ia ter cacau, que era um processo de alguns dias, serão várias vivências num circo de mulheres, né? E aí, do nada, me vem... Do nada, não. Estava já programado, eu que não sabia, né? Vem a cerimônia do cacau junto. Aí, daí a pouco, vem uma amiga e fala, estou indo para a Bahia que eu vou fazer formação em cacau, que é a Cirlei, que teve aqui no Spiritual Cast também, para falar de ginecologia natural. Ela também é guardiã de cacau. Aí, daqui a pouco, vem você com o cacau também para minha vida. E eu já te conhecia, você nunca tinha me falado do cacau. De repente, você começa a falar do cacau. Eu falo, gente do céu, parece que em todos os lugares o cacau está emergindo. Aí, nesses dias, o César veio, né? Aí eu falei para ele, falei assim, olha, a Morena topou gravar com a gente, vai fazer o podcast, eu vou falar de cacau. Jura? Porque eu estou todo no cacau, todo trabalhado no cacau. Eu falei, gente do céu, a hora que você falou isso, que essa deusa ia voltar, ressurgir, nesse momento, é a mesma sensação que eu tenho, que essa energia está se espalhando e está alcançando as pessoas que estão mais sensíveis, abertas a ela, para trazer justamente isso que é o amor incondicional, É o né? amor incondicional. É o cardíaco, que é o quê? O que vai fazer a gente evoluir? Realmente ter merecimento de passar de fase planetária quanto humanidade. É o amor, né? É isso que todos os mestres têm falado, até os ETs, quando, né, chegam, a gente sabe de alguma comunicação com eles, o que eles falam, que o que salva é o amor. Jesus também já falava, né? Que é a frequência mais alta, né, gente? É o amor. Então, assim, é tanta sincronicidade, né? É muito, muito legal, muito legal. É para a gente se comover mesmo. E assim, e eu percebo isso, Cacau abriu, curou muito, muito mais o meu feminino, abriu muito mais o meu cardíaco. Já era um cardíaco aberto, mas não era tão aberto quanto. E aí, foi isso como eu falei para vocês. Quando eu percebo que eu estou sem consumir a medicina, e para mim, assim, não é só consumir mesmo, não. Eu realmente ritualizo. Eu intenciono. E para quem trabalha com a guarda, né, do cacau, para quem é guardiã do cacau, assim, é importante a gente saber a procedência desse cacau. Porque, primeiro, que infelizmente, né, tem o consumo do cacau que vem de um processo de exploração muito grande, né? Então, tem 2 ou 3 lugares que são lugares, assim, do sul da Bahia, no meu caso, né, claro, do sul da Bahia. Então, quem guarda o cacau, né, as guardiães, assim, costumam ter um cuidado para saber de onde vem esse cacau, né? E o cacau que eu consumo vem da região ali do sul da Bahia. Tem 3 lugares que são lugares muito idôneos, né? Que é um cacau produzido de uma forma muito orgânica mesmo. Mas hoje eu consumo um cacau que é de uma marca chamada Ussurê, que foi inclusive essa primeira guardiã que me deu o cacau e que foi a que me iniciou, né? Eu fiz um processo de 10 dias, foram 10? Foram 7 ou 10 dias, se eu não me engano, onde a gente realmente ficava ali em imersão, em contato com a medicina. Em abril agora a 3ª ou 4ª edição, para quem quer. Tudo foi muito despretensioso, eu não fui lá para virar uma guardiã do cacau, para abrir cerimônia, eu fui porque eu sabia como que a medicina estava atuando na minha vida. E aí Cacau faz essas coisas com a gente. Quando você vê, você está abrindo cerimônia, você está cantando, você está tocando tambor. Mas, assim, foi uma terapia, foi uma medicina que eu agreguei às minhas terapias. Hoje, nos atendimentos individuais, eu ministro cacau. Nos atendimentos à distância, dependendo se for um ciclo de atendimentos, no último encontro tem cacau, a pessoa compra o cacau, a gente ritualiza o cacau em conjunto à distância, porque eu percebo como que essa medicina atua. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu já mostrei o cacau, que é o cacau que está seco, mas é só para eu ter a memória aqui do cacau, já que eu não estou no sul da Bahia. Eu olho assim, não sinto tanta saudade, né? E a medicina em si, o César, que está super apaixonado, né? Eu tô. Esse é da Ussurê, vou botar aqui para vocês verem, esse é da Ussurê. E é um cacau, assim, 100% cerimonial. Ele chega na minha mão já ritualizado. Então, você pode consumir... Você chega e se arrepia, né? Assim, ele já chega porque ele é feito 100% por mulheres,
do início ao fim, e são mulheres que fazem no intento. Então, assim, você sendo guardião ou não, você pode pegar esse cacau e você pode até consumir ele na culinária, se você quiser, sabe? Mas ele chega para mim, eu ritualizo ele novamente, com as intenções que eu quero, com os processos que eu quero, porque eu estou sentindo no dia, a lua está minguando, a lua está nova, a lua está cheia. Mas, assim, independente disso, ele já chega na minha mão ritualizado. Então, assim, quando você abre uma cerimônia com um cacau desse, ele é um cacau que ele já chega ritualizado, e eu ainda intenciono. Desde o plantio, né? Pelo que você está falando, cuidado desde o plantio. É uma Morena, delícia, qual que é a diferença? Ai, Morena, eu quero chocolate. Então, o chocolate. O César, eu quero. Então, o chocolate. César tá na boca lá. O chocolate, então, assim, lembra lá do início, né? Que os povos pré-hispânicos, né? Os olmecas, pegavam a semente mesmo e comiam a semente. Às vezes podiam até deixar secando ao sol. Mas os europeus, no processo lá da colonização, eles começaram a levar o que era chamado de líquido amargo, né? Porque é amargo mesmo, eles começaram a levar essa semente, esse líquido amargo para a Europa. E era algo, assim, muito associado à nobreza. A nobreza mesmo. Não era, primeiro porque, assim, produzir não é fácil. Até hoje não é tão fácil. Tudo bem, tem as máquinas industriais e tal, mas se você for produzir de uma forma um pouco mais manual, como a gente fez na imersão, você tem que deixar secando, depois você tem que torrar, depois você tem que moer, são 24 horas na máquina moendo, sabe? Então, assim, imagina como que era ali naquela época de colonização hispânica, realmente só a nobreza tinha acesso. Aí, na Europa, em algum momento, se eu não me engano, foi na França. O cacau é só essa semente triturada, que a própria gordura dela vai fazer essa massinha. É a gordura, é a própria gordura, não tem nada, não tem água. Ela é só a semente triturada até virar a pastinha. Aí isso é por isso que é 100% cacau. O que é o chocolate? É botar o leite e o açúcar. E aí, qual é a briga com a indústria, né? Quando você vai ver, não tem tipo 20% de cacau. Na realidade, é 80% de leite, 10% de açúcar, 10% de cacau. Exato. Então, e a gordura hidrogenada, né, que é feita. Muito. Sim. Muito. E aí, você perde totalmente o benefício da medicina, o benefício mesmo, né? Por que as pessoas até gostam de consumir o chocolate? Porque tem ali, mas o benefício medicinal você já não tem mais. E a briga com a indústria mesmo é que o cacau hoje, né? Se eu não estou enganada, o maior produtor de cacau hoje no planeta é a região da África. E ele é um cacau extremamente exploratório, né? Ele vem de uma mão de obra explorada. Então, por exemplo, imagina o que é eu abrir uma cerimônia com um cacau que chegou na minha mão através de exploração. Nossa. Por isso que entende? Isso é esse cuidado, né, com a procedência. Exatamente. Que você tá usando. Exatamente. E é claro que vai ser mais caro, né? Porque você está garantindo aí uma pureza e etc. Né? Você estava falando que ele tem muita como é que é? Ocitocina. Não. O cacau tem o teobroma, que quando a gente ingere, ele libera a serotonina, a ocitocina. Uma das medicinas, né? Uma das propriedades do cacau é esse teobroma. Que quando você ingere ele, você vai liberar, você vai sentir aquela sensação de prazer, de leveza, que é a serotonina, né? Libera a ocitocina. Que o chocolate também provoca isso, mas não provoca com a leveza, né? E a pureza de consumir. Eu sou uma pessoa que eu como chocolate, e não é nem o dos chocolates mais puros, não. Até brinco, eu falo, não, se é para consumir droga, eu vou consumir droga. Se é para consumir droga, eu vou consumir droga. Aquele bem açucarado mesmo. Não me vem com aquele 70% cacau, não. Hoje, por conta de esse cacau, eu já fico até num ali 40%, 30%. Ai, não, você sabe o que eu gosto? Eu gosto. Que ótimo que você gosta, né? Quando meu marido me traz um chocolate, ele sempre traz 70 cacau, 90 cacau. Ótimo, Arlete. Ótimo. Porque quando eu estou para o chocolate... Não, porque eu não gosto do chocolate docinho também. Eu gosto de tudo, sabe? Tá bom também. Mas eu adoro o
amarguinho que ele vem, que não é esse amargo tão amargo da semente pura que você está falando, mas eu gosto. Por exemplo, uma das formas de ritualizar cacau é quando eu sinto que eu preciso, assim, nossa, eu preciso hoje, além de aterrar, eu preciso, meu cardíaco não tá bem, não tá legal. Eu pego a barra pura mesmo, na mão, assim, coloco ela e sento em processo de meditação. Ritualizei Você só e para tal. dissolver na boca um pedacinho. E fico ali no processo de meditação enquanto ela está dissolvendo. E é realmente amargo. Eu faço isso muito com a yoga. Eu vou para a yoga, assim, e aí, antes da instrutora começar, eu coloco na boca antes e pratico um período com ela até ela derreter. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu sinto um aterramento muito grande, que cacau traz para mim um aterramento, eu sinto uma fluidez, a fluidez do feminino, yoga, né? A fluidez, eu sinto uma fluidez, assim, incrível. Então, assim, é uma medicina que eu digo, para quem não conhece, procure conhecer, procure terapeutas que trabalham com isso, guardiães do cacau. Em São Paulo, eu sei que tem muitas pessoas que são super envolvidas. Eu conheço um de São Paulo, um homem, inclusive, o Júlio Arcanjo. Ele que... Sim, a Arlete também, né? A Arlete também conhece o Júlio, né? Sim. O Júlio tem trabalhado muito com o cacau, inclusive o Júlio nós estamos para convidar também para vir. A gente também participou aqui do Spiritual Cash, a Samara, que está trabalhando, está fazendo várias cerimônias de cacau junto com ele. No espaço da própria Samara, no espaço do Júlio. Então, é bem legal, é bem legal. O Júlio é legal, que é um guardião, né? É bom, e é muito interessante isso, sabe, César? A primeira cerimônia que eu fui era uma cerimônia só para mulheres, assim, foi dito que era só para mulheres. E aí, no início das cerimônias, você vê poucos homens. E aí, agora você já vê mais homens, sabe? Eu adoro isso. Eu vejo e falo, o masculino está se curando, meu Deus, que alegria! O masculino em cura, amém! Que bom, né? Precisa, né, amiga? Precisa. E todos nós precisamos, né, gente? Sim. A gente vem de uma história e que ainda não acabou, né? De tanta dor, né, da humanidade. Vocês sabem que eu trabalho com terapia de vidas passadas e é muito assim o que eu vejo, né, nas regressões, até quando a gente nem precisa ir fazer isso, só quando a gente olha para a história, né, da humanidade, a nossa própria história, a história da nossa família, a gente vê, gente, quanta crueldade que a gente viveu enquanto humanidade, né? Como o mundo era duro, como o mundo era pesado. Hoje ainda hoje ainda tem muita coisa para se curar, com certeza, né? Mas a gente saiu de um lugar onde, quando um homem matava a esposa, ele tinha motivo, né? Ele era até a defesa da honra, ele nem era preso. Para um momento hoje onde a gente tem estatísticas de feminicídio e a gente tem polícia especializada, a gente tem um nome especial para esse tipo de assassinato, né? Não é mais um assassinato qualquer, né? É um específico, um feminicídio. Então, a gente está num processo de muita evolução, mesmo que a gente ainda tenha muito a caminhar, né? E eu acho que essa energia do cacau se manifestando em tantos lugares diferentes é o que a gente precisa, né? Colocar esse amor para que realmente a gente consiga dar esse passo, que é muito impressionante, gente. As dores de vidas passadas, assim, eu fico realmente muito chocada com algumas coisas de como a humanidade, como nós éramos cruéis, a pontos assim, sabe, inimagináveis, né? Coisas muito bobas, acabava com a vida de uma pessoa e gerava dor e sofrimento para sempre, né? Então, por exemplo, histórias assim que vêm por meio da regressão, porque quando a gente estuda história também a gente não pensa no humano que está ali, né? A gente, nossa, teve a escravidão no Brasil, teve uma guerra, teve não sei o quê. Mas o individual que vai passando essas experiências, ele fica muito processos. Então, por exemplo, esses dias veio uma história de vida passada, que eu vou contar o milagre, eu vou contar o santo. Uma pessoa
que simplesmente teve, não é azar, porque tudo tem propósito, né? Mas qual é o problema dela? Simplesmente ter nascido pobre dentro de uma fazenda onde as pessoas eram muito autoritárias, se sentiam ainda donas dos empregados, não era mais tempo de escravidão, não tinha mais, mas elas eram tratadas como tal, né? E aí, no caso, escravidão, né? Simplesmente porque a mãe ficou grávida, solteira, tudo, sabe? Ela já nasceu condenada, porque a mãe foi expulsa, ou foi. Eu não sei exatamente o que aconteceu com a mãe, mas ela de criancinha já foi abandonada, já não tinha pai, a mãe teve que ir embora, e ela de criancinha era criada pela avó, que trabalhava naquela fazenda com milho. Eu via elas debulhando milho, sabe? E ela com 4, 5 aninhos, com uma pilha de espiga de milhos para ela descascar, para a avó poder cozinhar pamonha, curau, sei lá o que ela cozinhava. Então, e dali só foi problema, sabe? Só foi abuso e tristeza e dor. Ela morreu assim, tipo, com 17 anos com tuberculose de tristeza, ela morreu de tristeza. Aí já tendo sido expulsa também daquela fazenda e como prostituta num bordelzinho assim de péssima categoria, realmente sendo tratada praticamente como uma escrava sexual, né? E gente, é tão doído, sabe? Que a pessoa traz essa dor vida após vida. Então, sim, quando você entra nessa energia tão acolhedora do cacau, eu entendo que tudo isso também que está se trazendo lá de outras vidas também vai ser, como você falou, né? Abre o cardíaco, abre o campo emocional, vai acessar o Akasha e limpar, sim, mesmo que a pessoa não tenha consciência, né? E às vezes o choro tão forte do César talvez tenha ido lá, né? É muito interessante você trazer isso, Arlete, porque assim, Cacau também trabalha muito prosperidade, porque era trocado, né? Era realmente assim considerado algo nobre e era trocado entre os povos mesmo. Era tipo uma moeda de nobreza. E Cacau trabalha a prosperidade também. E eu sinto assim, e você acompanha o meu processo de prosperidade, você acompanha isso. E eu sinto que Cacau, para mim, não só o cardíaco também, mas o feminino, uma cura do feminino, mas assim, a cura da prosperidade, eu percebo como que eu comecei a acessar profundamente com a chegada do Cacau. Porque o ouro líquido, né? É um ouro líquido isso aqui. E nós temos memórias de dores, de escassez e de pobreza, alguns mais latentes, outros nem tanto, mas temos. E aí, quando o Cacau chega, Cacau também começa a trazer assim uma abertura de prosperidade, um acesso a uma vida que eu não tinha visto ainda. E eu brinco que me trouxe ali, de repente, um pouco de sombra para curar. Eu passei por um processo de brincar ali de prosperidade, mas com personagens não muito de luz, mas tudo bem também, porque é limpeza, né? Mas eu sinto que Cacau atua muito para essa prosperidade que eu preciso me abrir mais para me sentir merecedora, para sentir que eu tenho condição de materializar, sabe? Sim, amiga, porque a prosperidade tem muito a ver com o nosso alto valor, né? Com a nossa autoestima. E como é que a gente vai se autovalorizar se sentindo essa coisa magoada, machucada, sofrida, explorada, né? Que todos nós somos, sendo homens ou mulheres, em graus diferentes, né? Então, tem tudo a ver, porque uma vez que ele abre o cardíaco, vai te curar, vai te colocar no amor e o alto amor também, né? Vai te dar valor e você vai gerar valor, né? Então, tem muito a ver o que você está falando, fantástico. Total. E Morena... Porque até dinheiro ele traz, né? Vem, traz, materializa, sim. Materializa bem, materializa. Ô, Moreni e Arlete, semana retrasada, eu tô nessa formação que eu falei para vocês, e aí tô naquele processo de catarse, né? As coisas são bem-vindas para cura.
Normal, tá tudo bem. Eu Tá adoro tudo a ótimo. catarse. E aí eu fui conversar com um Exu aí, né? Com uma entidade. E eu falei, Exu, o que tá acontecendo? Não sei o que. Ele falou, filho, e é muito ressonante que você falou sobre essa energia da prosperidade. Eu sei que você foi buscar o cacau para curar as suas mágoas aí, para resolver essa questão do seu cardíaco. Mas você vai perceber, depois disso tudo aí, o poder de cocriação e de criação que tem nessa magia do cacau. Então, quando você fala isso aí, que atua na prosperidade também, faz total sentido. Porque me foi dito que há 3 semanas atrás, e ele foi muito reticente. Você vai perceber a cocriação que você vai para um outro nível. Você aprende a materializar as coisas. E faz muito sentido, como que a Leti falou, né? É o coração, gente, atuando. César, César, sobre essa questão de materializar, o que eu percebo é o seguinte, né? Cacau vem e atua no quarto chakra. Então, você começa a curar ali o seu cardíaco e você começa a atuar com amor e para amor. Aí a materialização fica realmente mais rápida. Primeiro, quando você conhece o poder dessa medicina e você tá, a gente chama no rezo, né? Vamos preparar todo o intento. Então você pega essa medicina, você ritualiza, né? Você coloca as músicas e tem várias músicas, tem as músicas específicas de cerimônia, mas o que tocar a sua alma, né? A gente brinca, o que toca, toca. Então, aí você está ali cortando a medicina e preparando e já cocriando, já visualizando aquilo já aconteceu. Aquilo já aconteceu, você já está vendo aquilo pronto e está cortando. E nisso a água está ali começando a entrar em processo de fervura, né? Porque cacau não vai ao fogo. A forma que eu aprendi, né? Você está ali preparando, quando aquela água entra ali em ponto de ebulição, você desliga e aí você coloca, né, esse cacau ali cortado, ritualizado, você coloca na água e aí você mistura. E aí esse processo é um processo de cocriação mesmo, sabe? Cocria, de visualização. Quando você entende isso, você literalmente cura várias coisas na sua vida, inclusive na sua vida material. Você começa a criar mesmo, né? Você começa a visualizar atendimentos, você começa a visualizar resoluções, você começa a visualizar encontros, você começa a cocriar aquilo. E se você está fazendo porque você ama o que você faz, porque você sabe que faz bem para a humanidade, o universo vai mandar. Não, eu vou fazer porque eu quero minha cerimônia lotada, com 50 pessoas para eu aparecer. Até materializa. Para alguns materializa. Mas o processo é outro. O caminho é outro. Né? O caminho é outro. E aí você entende isso, invariavelmente você vai começar a curar a sua escassez e a abrir a sua abundância. Então, assim, Cacau me trouxe, assim, uma sensação de prosperidade, de abundância muito grande, que eu já vinha trabalhando conscientemente há bastante tempo, mas, assim, aquela sensação de merecimento, Cacau me trouxe, sabe? Assim, tipo, eu sou merecedora. Eu sou merecedora. Tanto que, obviamente, somos cíclicos, oscilamos. Quando eu sinto que eu não estou, assim, muito bem, muito próspera, eu estou sentindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar cacau. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que preparar cacau para trabalhar a minha prosperidade, para trabalhar segundo, primeiro chakra, quarto, e ali eu vou ativando, sabe? É bem mágico. Eu sou suspeita, porque eu sou muito apaixonada. Mas não tem como não se apaixonar, né, gente? Pelo Não. amor. Não. Sabe o que eu queria? Que em vez de a gente estar cada um no lugar do país, que nós estivéssemos assim juntinhos, que a gente faria hoje à noite uma cerimônia de cacau. Não fala isso, não me ilude eu assim. Acho. Não me ilude assim. Tô com uma saudade de um grupo. Vai ter grupo aqui, eu tô em Alto Paraíso, né? Dia 8 de abril vai ter um grupo, não é uma cerimônia, é cacau com yoga. Eu vou servir o cacau e depois a instrutora chamada Mainá vai conduzir a prática. Para mim, eu tô no céu, né? Eu vou estar servindo o cacau e depois eu vou estar praticando yoga, então eu tô no céu. Né? Então, eu tô assim, para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de estar com grupo, de trabalhar com grupo. Então, no outro sábado já vai ter, mas aquele grupo de mulheres, de homens também, uma cerimônia de cacau, eu tô com saudade, que tem um tempo que eu não passo por isso. Mas é a vida, né? São as fases da vida. Já se organiza um grupo aí. Sim, em breve. Já está ali no cacau com yoga, daqui a pouco faz um mais voltado ao cacau, com tambor, com música, com fogueira, com tudo que tu tem direito. Sim, é uma questão de tempo. Né, gente? É muito bom esse movimento todo da gente ter essa oportunidade de resgatar essas medicinas, né? É muito interessante. Morena, eu só amei. Obrigada, eu também adorei.
Por Adorei, favor. gratidão, né? Temos o Sul. E o César temos é da o Bahia temos também, o Centro-Oeste, sabia? ele é da Bahia. Eu sou da Bahia. Eu reconheci o sotaque. Quando ele falou, eu falei, você é da Bahia? Eu falei, ele não está na Bahia. No meu coração, ele não está na Bahia. Você é da onde da Bahia, César? Sou de Salvador. Meu pai é de Salvador, tem parente paterno Ai, que lá. delícia. Sou apaixonada pela Bahia, eu volto para a Bahia em algum momento. Eita, ou eu caí, aí caímos, não sei. Voltou. Tá de boas. Amores, muita gratidão. Eu acho que nunca teve um Espiritualcast tão cheio de amor. Não teve. Falar de cacau transborda. Transborda. Só falar transborda. Então fica aqui o convite, gente. Procura na sua região, onde você mora, uma pessoa que tenha essa dedicação, que tenha esse conhecimento, que tenha seriedade naquilo que faz. Como a Morena falou, até tem essa coisa da importância da origem do cacau que você vai consumir, que tem uma pessoa que seja séria. E embarque, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não, gente. É puro amor, é pura abertura de chakra cardíaco, é pura cura. Sim. Né? A gente colocou aqui como nome desse episódio Curando o Seu Coração com Cacau. E é isso, né? É isso. Então, só gratidão. A gente não está conseguindo nem terminar o podcast, ó. Tchau, gente. Obrigada, Arlete. Beijo, César. Adorei, viu? Um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo.